Pois é, o nosso tema agora é Conexão Delta G, Estado da Arte, Introdução ao Debate, com o Bernardo Petter, ele que é médico veterinário, mestre em Introdução Animal e presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G. Bom, boa noite aos que eu ainda não cumprimentei. Como vocês podem ver, me tocou a parte mais difícil, falar depois desse monte de gente qualificada que falou antes de mim. Uma palestra é melhor que a outra. Mas eu prometo que eu vou ser breve. Eu sei que deve estar todo mundo meio cansado, com sede, com fome, com vontade de levantar. Eu vou falar brevemente mesmo, sobre mais ou menos o funcionamento da conexão, como é que nós estamos hoje, a que ponto nós chegamos e aí depois então nós vamos dar seguimento para o debate. Eu não poderia deixar de falar nesse homem, Luiz Alberto Fries, que foi também o idealizador da Conexão Delta G, 1973, 74, se eu não me engano, o Vanderlei apresentou o trabalho dos escolas visuais, né? E bom, o Fries, ele defendeu sua tese de mestrado, que era um programa de melhoramento de bovinos, que deu origem ao Prometo, né? E alguns dos primeiros produtores que aderiram a esse programa foram as propriedades do Atambu, Alvorada e Catim, como você sabe, certo? Naquela época, o abate, essas empresas abatiam os animais entre os 15 e 18 meses a pasto, com aproximadamente 450 quilos de peso vivo, certo? E a partir da adoção do programa, em 73, houve uma pressão continuada e forte para peso ao sobre-ano, peso de abate, durante mais de 10 anos, certo? E aí, apareceu o primeiro problema. Esses mesmos animais que eram abatidos com 450 quilos, eles já não alcançavam um grau de terminação mínimo com 450 quilos. Eles precisavam chegar aos 500 ou 520 quilos para alcançar grau de acabamento. Ou seja, eles tinham que ficar mais tempo no pasto, mais custo para produzir aquilo. Então, o que houve? O que aconteceu? Selecionou para peso, aumentou o peso, mas diminuiu o acabamento, ou aumentou a proporção de animais tardios. O que aconteceu? A seleção indiscriminada por peso, levou a uma mudança na curva de crescimento dos animais, tornando eles mais tardios, certo? Na mesma idade. Então, na mesma idade, eles já precisavam de 60, 70 quilos mais para alcançar o grau de acabamento exigido. Certo? E qual foi a solução encontrada pelo Fries na época? Foi aliar a seleção por peso, a seleção para scores visuais de conformação, precocidade e musculatura, precocidade de acabamento, né? E seleção para ganho de peso, e não peso. Ou seja, velocidade de crescimento. E o Ian falou aqui antes de mim muito bem sobre Depp Dias. E esse é o conceito, certo? Quem é que falou da prova dos 100 metros? Foi o Ian que falou da prova dos 100 metros, né? Então, o que interessa seguir aumentando indefinidamente o peso vivo, aumentando o peso maduro, aumentando o peso das vacas, dando mais custo? O que nos interessa é quanto tempo o animal leva para chegar no ponto de abate. Correto? Então, nós temos que mexer no intervalo de tempo e não no intervalo de peso. Então, se fixa o tempo e mexe na velocidade de crescimento. E, junto com isso, seleciona para conformação, precocidade, musculatura, para saber o direcionamento da seleção, saber que ganho é isso aí, o que tem nesse ganho, certo? Senão nós vamos estar selecionando animais esguios, altos, mas com pouca carne. A avaliação da CPM, então, as notas são relativas dentro de grupo, né? Vocês podem ver aqui, eu só pensei aqui nessa foto, 3 animais aparentemente semelhantes, mesmo peso, mesma idade, mesmo grupo, ou seja, criados no mesmo grupo desde o nascimento, com as mesmas condições, e uns têm mais e outros têm menos desempenho, certo? Então, e é para isso que serve o grupo de manejo.
para dar a todos a mesma opção, para bloquear, e quem já fez estatística aqui sabe, né, experimento em blocos como é que funciona, tu bloqueia aquele grupo e isola os efeitos ambientais, que não são conhecidos, para que as diferenças sejam, as detectadas, sejam o mais próximo possível das diferenças genéticas. Né? Então, se nós temos notas relativas dentro do grupo e características que obedecem à distribuição normal, nós temos uma distribuição normal de todas as notas, ou seja, uma maior concentração dos animais nas notas intermediárias, 2, 3 e 4, e os extremos 1 e 5 são a menor quantidade. E isso daqui é uma prova do que a seleção por CPM junto com velocidade de crescimento fez. Isso aí é a correlação entre o rendimento de desossa dos animais e a nota de musculatura ao sobre-ano. Uma relação linear e positiva, mostrando que sim, nós estamos selecionando para maior rendimento de carne do animal, selecionando para CPM. E isso daqui já foi dito em todas as palestras de hoje, e é sempre bom repetir. Né? O que é o fenótipo? O fenótipo é o ambiente, a genética e principalmente a interação entre os dois, correto? A interação entre o genótipo e o ambiente, que é o que explica muita coisa. Por que muito do americano, australiano, argentino, com desempenhos maravilhosos, chegam aqui e o desempenho é ruim? Interação genótipo-ambiente. A Fernanda falou lá na primeira palestra, a seleção natural fez com que os animais mais adaptados sobrevivessem e se reproduzissem. Né? E a regra não mudou ainda. Nós exercemos a seleção artificial, mas a regra continua a mesma. Então, a gente tem que se perguntar, quanto do que nós vemos ou medimos é devido à genética? E quanto é o ambiente ou a interação entre os dois? Esse é o papel do programa de melhoramento genético. Então, aquilo que a gente vê nem sempre é o que a gente mede. Então, cuidado. O que interessa? O animal ser bonito ou o desempenho? Esse touro, bicampeão de Palermo, bicampeão da Nacional Braford de Correios. Olha que coisa importante. Touro que foi exportado sêmen para o mundo inteiro. Não, para o mundo não, para a América do Sul inteiro. A variação de progênie na conexão DK9. O que é isso? Eu não estou dizendo que o touro é ruim ou é bom. Eu estou dizendo que o desempenho dos filhos dele no nosso ambiente é ruim. Ele está entre os 90% piores touros do Sumário da conexão Delta G. Foi bicampeão de Padeiro, bicampeão da Nacional de Correntes. O que adiantou? Pode ser que lá na Argentina ele ganhe bem, não estou dizendo que não. Mas no nosso ambiente, não. Esse gráfico eu roubei do Vanderlei, porque ele é muito bom. Né? Se a gente está falando que 70% ou 80% do que a gente vê é ambiente e 20, 30% é genética, é óbvio que o que a gente está vendo, o fenótipo, só ele, não é um bom indicador do potencial genético dos animais. Ou seja, a gente precisa medir desempenho. Desempenho, comparar os animais um com o outro, dando as mesmas oportunidades. É isso que é melhoramento genético. E não botar tudo na pista e dizer qual é o mais bonito. Isso é show, para quem gosta, é bonito, eu sei, eu entendo, é bonito de ver, mas isso não é melhoramento genético. Melhoramento genético é medir desempenho a pasto. Esse gráfico aqui também já foi mostrado, só que não é do mesmo rebanho. Isso aqui é de um outro rebanho da conexão Delta G. Essa aqui mostra a distribuição das vacas dessa propriedade, em decas, né? E a distribuição delas. Isso é um gráfico já um pouco velho, já tem uns anos, mas não importa. Só para mostrar que isso aqui é o que nós temos para trabalhar em casa. É o nosso patrimônio, como disse o Ian. Esse patrimônio é que nós temos que trabalhar em casa. Por quê? Porque aqui está a nossa fábrica de carne. E vocês não se esqueçam que uma vaca dá uma cria por ano. No máximo 2, poucas. 0,5% da população, mais ou menos. Né? Então, esse rebanho de vacas é o que nós temos para trabalhar.
Então nós precisamos do melhor casco, da melhor fábrica de carne para utilizar os touros provados e toda a tecnologia que nós temos à disposição. Isso daqui também é da mesma propriedade, mostra a correlação entre o índice e a desmama das vacas, tá? E o peso ajustado aos 205 dias dos terneiros filhos das vacas, uma correlação linear. Ou seja, para cada ponto a mais no índice a desmama, o peso de desmama aumenta em 1,5 kg, linearmente. Vocês botem nessa equação aí um índice 0, que é uma vaca da média, com uma vaca índice 30, que é uma vaca Deca 1, vocês vão ver quanto uma vaca boa produz a mais no desmame. Isso daqui também é a correlação entre as decas dos índices a desmama das vacas e peso médio ao desmame dos terneiros. Que isso aqui é produção de mais de 12 mil vacas do banco de dados da conexão ΔG. Então vocês podem ver aqui, à medida que aumenta a deca da vaca, ou seja, quanto pior o índice da vaca, diminui o peso ao desmame dos terneiros. Quer dizer que essas vacas aqui, elas têm que sair do rebanho. Essas vacas não estão produzindo, essas vacas estão dando prejuízo, porque elas custam a mesma coisa que as outras, mas elas produzem menos. Aqui é a mesma coisa, só que com o índice final, à medida que avança a deca, diminui o peso ao sobre-ano, né? E aí é desempenho pós-desmame, certo? E aqui a correlação entre o índice final dos touros do sumário da conexão com o peso dos filhos ao sobre-ano. Também uma correlação linear positiva e forte. Ou seja, se nós temos os touros à disposição, nós temos as vacas à disposição, nós temos a informação, nós temos a tecnologia, nós temos toda a informação, nós temos que usar essa informação para exercer a seleção. Quem produz abaixo da média não pode ficar no rebanho. Isso aqui é um gráfico maravilhoso. Isso aqui é um trabalho feito lá na antiga conexão ΔG Norte, né, com novilhos em confinamento, novilhos Nelore em confinamento, onde você comparou a média do índice final dos novilhos, você comparou dias em confinamento, ganho médio diário, peso final e idade de abate dos novilhos. Para resumir a coisa, a média dos positivos, a média dos índices positivos contra a média dos índices negativos. Os positivos ficaram, em média, 44 dias a menos dentro do confinamento. 44 dias a menos dentro do confinamento. Vezes, arredonda para R$20 o custo dentro do confinamento. Faça uma conta e vê quanto dá isso aí. E aí bota mais 400 gramas por dia. Adiciona aos 44 dias a menos. E bota também 64 quilos a mais no abate. E 52 dias a menos se houvesse uma premiação por dentição, vocês vão ver o resultado do melhoramento genético. Isso falando na média dos positivos versus a média dos negativos. Se a gente botar na equação ali um índice 20 contra um índice, vamos falar do zero, vamos falar dos negativos, né? Vocês vão ver a diferença que dá. Então, o melhoramento genético de gado de corte serve para quê? Para produzir carne, para produzir boi, carcaça, e é isso que ele faz. Quando bem feito, quando os dados são bem coletados, quando a gente utiliza a informação que é gerada e exerce a seleção. Então, o programa de melhoramento genético da conexão tem essas 4 etapas, resumidamente, né? Que é a coleta de dados, a digitação dos dados, a avaliação genética pelo GenSys, que nos manda de volta os relatórios, e a gente, então, faz uso do relatório, faz uso da informação e exerce a seleção. Certo? Bom, isso aqui é só para ilustrar a quantidade de informação que é coletada em cada uma das fases. Isso aqui também todo mundo já está cansado de saber, né? E sempre respeitando, nunca nos esqueçamos dos grupos de manejo, do jejum pós-avaliação, certo? E eu costumo dizer que nós, técnicos de campo,
estamos lá no campo, no dia a dia, a gente pode cortar aquelas etapas para só essas duas aqui. A nossa vida, né, Suzana? É coletar dado, selecionar e descartar. Coleta dado, seleciona e capa. Esse é a nossa rotina. E é isso que deve ser feito. Que quem deve se reproduzir são os melhores e não os piores. Bom, rapidamente, pessoal, nós temos agora a genômica como a nossa aliada, né? Para aumentar a acurácia ainda mais das nossas avaliações genéticas de animais jovens. A Fernanda já falou isso aqui também, mas eu vou só reforçar, que a gente estabeleceu um mínimo de 8% dos machos avaliados ao sobre-ano para serem genotipados, e a gente vem passando dos 15% ao ano. Por quê? Porque todo mundo viu que dá resultado, que a genômica melhora a acurácia, que a gente está acertando muito na seleção dos touros jovens. Então, está todo mundo aumentando as suas genotipagens, né? E aqui, eu não vou ser o único que não vou falar e pedir uma pichincha aí, né, para baixar o custo, né? Todo mundo pediu, eu vou pedir também, né? Bom, mas tem muita coisa interessante. Nós temos, além do aumento da acurácia, nós temos correção de paternidade. Além da identificação de paternidade com o uso de RN, porque vocês sabem que a nível de campo, em instância de um potreiro grande, tu não consegue fazer monta controlada em cada um. Né? Você usa muito o que? Reprodutor múltiplo. E o reprodutor múltiplo, na hora da avaliação genética do filho, entra o pai reprodutor múltiplo. O valor genético é zero. O GenSys tem uma metodologia especial de calcular, né, com a regressão, a média da população e tal. Mas, na verdade, o valor genético do pai é zero, não existe. Então, quando a gente identifica o pai dele, né, a acurácia da avaliação é maior, e nós temos aí também uma mudança também na avaliação do animal. E acontece muitas coisas interessantes, porque você corrige erro de paternidade. A gente que lida no campo, no dia a dia, tu botou 2 touros num potreiro e outro 2 aqui. Tá? Aí tu genotipa um que nasceu aqui, mas o pai dele era aquele que estava ali. Mas ninguém viu o touro passar. Então, a quantidade de erro de paternidade que tem só assim, de touro que pula a cerca, cobra a vaca e volta. E isso se elimina. Né? Isso aí se elimina. Também, outra coisa que acontece, e que aí a gente adota outras estratégias para corrigir, que eu identifiquei e comecei a mudar, é no botijão de sêmen. No botijão de sêmen, tu bota rack de 2 touros. Tá? E na hora lá, aquele meio branco de nitrogênio, tu pega a rack errada e anota o outro touro. A genômica corrige. O que eu passei a fazer? Boto um touro por canister. Aí o risco diminui. São todas tudo questões práticas assim. Mas a genômica nos ajuda em tudo. Correção de paternidade, identificação de paternidade, identificação de defeitos. E nós temos feito rotineiramente nos touros jovens, candidatos a touros jovens, procura principalmente por musculatura dupla, né, que é uma preocupação bastante grande atualmente que as pessoas têm, e nossa também. Então a gente procura fazem todos, para ver se algum tem heterozigoto para alguma das variantes da miostatina. Né? Identificação de mochos homozigotos e heterozigotos também temos feito rotineiramente nos candidatos a touros jovens, porque vão ir para a central, vão ter semi-congelado, então ele tem que ser bom, tem que ser mocho e não pode ter musculatura dupla ou outros defeitos. Feito tudo isso, selecionamos os touros jovens, então, né? Indicação do teste de progênie. Atualmente nós estamos com 100% dos touros jovens genotipados. Todos os que são tourinhos jovens que vão fazer parte do teste de programa de progênie, são genotipados para aumento da acurácia. Né? E aí, então, o uso dos touros internamente para testar e venda, remates, vão para centrais, etc. E eu não sei se os estudantes aqui têm uma exata noção do que é um teste de progênie. Teste de progênie é exatamente o que diz o nome. Tu vai testar a progênie dos touros, os filhos dos touros. Porque para que serve um touro? O touro serve para produzir terneiro bom. Se ele não produz bom, ele vai embora.
Então, o teste de progênito identifica os melhores, com base na DEP-ITI, de desempenho próprio, e aí testa ele dentro dos rebanhos, e quando ele tiver 3 anos, bem jovem, nós vamos ter um touro com filhos em 10, 12 rebanhos, com muitos, mais de 200 filhos, e aí sim, a acurácia desse touro é bem elevada. Aí, a central, no caso a nossa parceira Progene, que faz o teste de progênio para nós, se sente segura em dizer, eu quero botar esse touro na minha bateria. Certo? E dessa forma, nós viemos tendo um sucesso enorme no nosso programa Touro Jovem, que a gente chama, que é o teste de progênica, né? Ou seja, o principal objetivo, como eu falei, é identificar de forma acurada e rápida os touros geneticamente superiores, porque se não houvesse um teste de progênio, um touro quando ele identificasse um touro superior realmente, o touro está com 8 anos, aí não presta mais. Porque usa num rebanho, foi bem, 20 filhos, aí o outro fulano usa, cada um usa por outro, vai levar 8 anos para provar em 8 rebanhos. Aí o touro já nem dá certo, facilita. Então, aqui os números podem variar de ano para ano, mas em média nós temos selecionados aí 3 touros bravos, 2 touros Hereford para fazer parte do teste de progênio, né? Então, a pressão da seleção é muito grande, como vocês podem ver. São 10 mil animais desmamados para 5 serem selecionados. E nós temos tido um índice de acerto, ou de descobrimento, ou de comprovação de touros superiores de mais de 95%. Ou seja, significa dizer que desses 5 aí, em geral, todos os anos, um não confirma, os outros confirmam. Então tem touro para o mercado à vontade, touro provado, com alta acurácia e alto potencial genético. Então, a Conexão hoje tem touros em todas as centrais de inseminação, mas o nosso foco não é ter 30 touros em centrais, 200 touros em centrais, não. Nós queremos que todos os touros que estão em centrais sejam, de fato, melhoradores, carregadores, portadores de material genético de alto valor para ser utilizado em qualquer rebanho do Brasil. Esse é o objetivo da Conexão Delta G. E, para encerrar, então, pessoal, vocês não esqueçam, quando forem comprar touro, vocês olhem na paleta lá, aquele Delta, que é o animal que possui este certificado, que foi chancelado pelo Ministério da Agricultura e que foi auditado, como o Vanderlei contou aqui, e que passou por todas as etapas que nós falamos. Eu agradeço a todos a atenção, cumpri com a minha promessa que ia ser rápida e encerro por aqui. Muito obrigado.